Olá, uma ótima noite para você, seja muito bem-vinda. Eu sou Joyce Hasselman e trago para você, a partir de agora, as principais notícias do dia, o que estará nos jornais de amanhã, além de análise, opinião e do editorial. Alexandre de Moraes mais esclareceu ou mais confundiu? O que pode e o que não pode dizer, e para quem pode e não pode dizer Jair Bolsonaro. Lula diz que Trump mente ao justificar tarifaço e que irá pedir 6 se o americano estiver trucando. Ainda sobre o tarifaço, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje para que a família Bolsonaro saia do caminho, para que o governo possa negociar com o governo Trump, que continua ignorando solenemente o governo petista. Começaram as baixas. Madeireira de Santa Catarina dá férias coletivas diante das tarifas dos Estados Unidos. O setor madeireiro é um dos mais prejudicados com o tarifaço. E Eduardo Bolsonaro volta a confrontar Tarcísio publicamente. Israel condena o Brasil por aderir à ação que culpa o Estado por genocídio. Pesquisa mostra que mais de 60% da população desaprova Câmara e Senado. E o tarifaço ameaça empregos em todo. Opa, gente! E o tarifaço ameaça empregos em todo o Brasil. Vamos lá? Vamos começar com Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes recuou ou não recuou, gente? Nesse esclarecimento que ele deu para a defesa de Jair Bolsonaro. Afinal de contas, o que pode e o que não pode Jair Bolsonaro e até onde o Alexandre de Moraes falou para ele ir. Eu vi hoje, gente, uma reação assim, a imprensa arrancando os cabelos. Não, porque a gente não sabe o que pode, o que não pode, se pode dar entrevista, se não pode, se pode publicar, se não pode. Bom, primeiro o Alexandre de Moraes não recuou. Ele descartou a preventiva de Bolsonaro, é até um consenso entre os ministros, porque está bem pertinho o julgamento. O julgamento é daqui menos de 2 meses e ele vai ser preso depois do julgamento. Isso é fato, todos os juristas já sabem disso, ele sabe disso, Bolsonaro, todo mundo sabe disso. Então, é um consenso entre os ministros que é melhor deixar, mesmo que Bolsonaro tenha dado uma escorregadinha, né? O Alexandre de Moraes disse isso. Ele deu só uma escorregadinha, foi meio sem querer, foi pontual, não seria o caso de prisão, mas ele alertou. Peraí, malandro, que a justiça é cega, mas não é tola, né? Na manifestação, o magistrado negou que tivesse proibido, e realmente não proibiu, o Jair Bolsonaro de dar entrevista. Em nenhum momento ele disse, você não pode dar entrevista. Ele fala que não podem ser veiculadas essas entrevistas ou declarações em redes sociais de terceiros. E aí ficou aquela dúvida, quem são os terceiros? Gente, é só pensar, juntar Lé com Cré, pegar, né, os neurônios, fazer a sinapse acontecer. Então, eu vi que a imprensa ficou muito, nossa, quanto alarde, quanto alarde. Quem são os terceiros? Vamos pensar assim, primeiro, quem está atuando, fazendo dobradinha com Bolsonaro contra a soberania nacional? Eduardo Bolsonaro, que é investigado exatamente por isso. Então, ele é um investigado porque está atuando contra a soberania nacional. Hoje está difícil, está enrolado o negócio aqui. Porque ele está atuando contra a soberania nacional, está colocando o Trump, né, que já queria botar retaliação no Brasil, para botar mais lenha na fogueira, e está atacando autoridades aqui no Brasil. Então, Eduardo é investigado, faz dupla com Bolsonaro, Eduardo não pode publicar em suas redes. Mas e os outros filhos? Podem? Claro que não, né, gente? É uma quadrilha só. Se Bolsonaro não pode mexer nas redes dele, mas os filhos tiverem as redes liberadas para o Bolsonaro mexer, ele vai usar as redes dos filhos para burlar a determinação do ministro Supremo, que é ficar longe de rede social. É óbvio. Isso aconteceu, inclusive, quando a Carla Zambelli, outra foragida, né? Porque o Eduardo é quase isso, um foragido, né? Não é um exilado. Né? Quando a Carla Zambelli foi condenada, ela simplesmente, o juiz Alexandre de Moraes, ministro, disse, não pode usar a rede social do filho e da mãe. Não pode. Porque senão não muda nada. Deixa de usar sua própria rede, mas usa a rede do Carlos Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, da Michele Bolsonaro. Então, a quadrilha, não se usa mais esse termo, é organização criminosa. A organização criminosa, Bolsonaro, não pode republicar entrevistas e falas de Jair Bolsonaro. É simples entender, não precisa arrancar os cabelos. O ministro Alexandre de Moraes deixou claro isso. Esses são os terceiros. Aí você pode questionar, mas as tias do Zap, a tia do Zap pode publicar a entrevista do Bolsonaro. Imprensa pode fazer a entrevista com o Bolsonaro. Pode publicar nas redes, pode publicar corte, pode publicar no YouTube, pode publicar shorts, pode publicar no Instagram, tudo que vocês quiserem. Pode fazer tudo que vocês quiserem. Né?
E as tias do Zap pode postar, pode repostar, pode pôr no Twitter, pode fazer, pode acontecer, o que não pode é cometer crime. Jura, calúnia, difamação, essas coisas, senão o bicho vai pegar. É isso, gente, não tem. Aí você pode dizer, mas e os deputados bolsonaristas? Aí depende do comportamento de cada um também, né? Tem que ver quem está se comportando como bandido ou quem está se comportando como gente decente, né? Eu, se ministro fosse, já dava uma canetada num Nicolas, por exemplo. Não, não pode, porque se comporta como bandido. Defende bandido, quem defende bandido, para mim, é bandido. Defender o bandido é bandido. Então, eu acho que o caminho é meio por aí. Mais uma coisa é clara. A milícia Bolsonaro, a família Bolsonaro, não pode mexer nas redes, colocar o pai nas redes. Pronto. Vamos falar de tarifaço? O encarregado da Embaixada dos Estados Unidos, o Gabriel, disse que o país tem interesse em minerais estratégicos do Brasil. Gabriel Escobar, né? Falando Gabriel, assim, parece que é muito íntimo, não tem intimidade nenhuma com Gabriel Escobar. Mas é o Gabriel Escobar, essa manifestação ocorre em meio à crise diplomática com os Estados Unidos e o Brasil tem reservas minerais muito cobiçadas pela indústria global e centrais na geopolítica. O Gabriel Escobar esteve reunido com as entidades do setor privado, né, com mineradoras e representantes, e falou sobre esse tema, que é um tema bastante caro para os Estados Unidos, né? É pouco conhecida aí do grande público, a presença brasileira no mapa dos minerais estratégicos tem despertado cada vez mais a atenção de governos e empresas do setor. O país possui muitas reservas, gente, são vastas reservas com recursos considerados cruciais para o futuro da economia global. Eu vou listar só alguns, tá? Nióbio, lítio, grafite, cobre, cobalto, urânio, são os chamados elementos terras raras. Esses minerais estão no centro das transformações tecnológicas e energéticas do século XXI. É de tudo, é do carro elétrico à energia solar, é do celular ao míssil supersônico. Praticamente todas essas grandes inovações da atualidade dependem desses minerais críticos. E é justamente por isso que as maiores potências do mundo têm se movido para garantir o acesso seguro e diversificado a essa matéria-prima. Os Estados Unidos, por exemplo, já conversou bastante também com a China em relação a isso, né? Porque quer garantir o máximo desse tipo de terra rara, porque quer estar liderando a inovação aí mundo afora, né? Então, são minerais críticos, minerais estratégicos, grande parte desses minerais pertencem a esse grupo, como eu disse para você, das terras raras, então, por isso, estão de olho grande nessas terras raras aqui no Brasil. E aí eu digo para você o seguinte, nós temos uma moeda fortíssima na mão para negociar com os Estados Unidos, fortíssima na mão. Tem que saber usar, com inteligência, não com populismo, com inteligência, não com política golpista, com inteligência, não com política que só pensa na próxima eleição, né, Lula? Então não é nem o golpismo do Bolsonaro e nem o seu populismo. Tem que negociar de jeito sério. Porque você tem uma moeda na mão, que é uma moeda, assim, é formidável para negociar com o governo Trump. Agora, vamos falar da popularidade do Trump por aqui? Gente, uma pesquisa IPESP mostrou que 61% dos brasileiros desaprovam o governo Trump. E esse percentual aumentou e tem aumentado. No mês de maio, eram 55%, pulou para 61%. A aprovação também caiu de 39% para 33%. E metade da população disse que aprova a reação do governo brasileiro ao tarifaço. Bom, e Lula? O que tem feito Lula? O que tem dito Lula? Bom, gente, Lula teve em Minas Gerais hoje, falou um monte de bobagem, o que também não é grande novidade, Lula falar bobagem. E o Lula disse que o Trump mente ao justificar tarifaço e que irá pedir 6 se o americano estiver trucando. Levou uma discussão internacional para a mesa de bar. Que maravilha, Lula, é a sua cara. O petista diz que está disposto a negociar, mas que não irá ceder às ameaças da Casa Branca. Abro aspas para o intelectual Lula. Ele nos deu até o dia 1º de agosto. Se não dermos a resposta, ele vai taxar nosso comércio em 50%. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. Se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6, disse Lula em um evento no Vale do Jequitinhonha. Lula afirmou que não irá ceder às ameaças de Trump, irá retrucar. Aí, Lula, eu pergunto para você. Ele vem com um truco, Trump. Você sobe para 6. E se Trump subir para 12, Lula? Como é que fica a história? Hein, machão? Melhor baixar a bola, Lula, melhor baixar a bola. Bom, ele disse também que o Trump não quer conversar, que é verdade, o Trump não quer papo com o Lula. E ele disse, se quisesse conversar, pegava o telefone e me ligava. Oi? Hello, Lula?
Quem você pensa que é na fila do pão para o presidente americano, por mais errado que esteja, está errado, completamente errado, fora de si, enlouquecido. O Trump está assim, totalmente fora de si. Mas o Trump é o presidente dos Estados Unidos. Então quem tem que cavar uma agenda com ele é você, Lula. É você. Você na fila do pão é só mais um. Ele é o líder da principal potência mundial. Então baixa a bola, né? O Trump, por enquanto, impõe esse tratamento de silêncio, tá deixando o Lula falando sozinho. Lula mandou lá aquela primeira cartinha, não responderam, mandou a segunda cartinha, mas não tentou um contato de fato, não tentou um contato telefônico, não fez algo, mesmo que leve um não na cara. É obrigação do chefe do país fazer isso. O Lula está surfando, gente, nesse presente político que ganhou do Eduardo Bolsonaro, do Jair Bolsonaro e do Trump, que é o tarifaço. Só que o Lula já deveria ter percebido que essa muleta não vai durar muito tempo. Você já vai ficar manco nesse negócio, Lula. Ele fica sentadão lá na cadeira de chefe de Estado, chefe de governo, há menos de uma semana do início do tarifaço e não resolve coisa nenhuma. É ele que vai ter que resolver a pendenga que o Bolsonaro ajudou a criar. Porque tudo que o Bolsonaro quer é o caos no Brasil. Para que ali na frente ele tente ali, né, bata um papinho com o Trump, ver se o Trump volta atrás, e quando o caos estiver instalado, ele diga, não, conversei com o Trump, e ele voltou atrás porque eu pedi. Você tem que negociar, Lula, você tem que tratar com os americanos. Por enquanto, Lula, você só sabe fazer campanha. Entre tantas frases geniais que ele disse hoje em Minas, ele falou o seguinte sobre o Bolsonaro: pague pelas merdas que fez. Olha, eu concordaria plenamente não fosse essa a situação que estamos vivendo. Só que o jogo da economia brasileira é outra. E está em jogo também milhões de empregos. Então, você afirmou que o Bolsonaro fugiu em 2022? É verdade. Que não teve coragem de passar a faixa para você? É verdade. Que o Bolsonaro tentou dar um golpe? É verdade. Que ele fugiu como um rato? É verdade. Que fez um monte de bobagem? É verdade. Que mandou Eduardo Bolsonaro ir para Washington para intervir junto ao Trump, para prejudicar o Brasil? Tudo isso é verdade, Lula. Só que, lamentavelmente, para a população brasileira, você é o presidente da República. Então é você que tem que se mexer. É você que tem que fazer alguma coisa. Ainda que a responsabilidade do que está acontecendo agora seja de Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que inflamaram o Trump contra o Brasil. Então, que é uma vergonha o que o Bolsonaro fez, o Eduardo, que a falta de caráter que eles não têm coragem nenhuma, não. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E você tem que assumir o seu papel. Ou então pega o boné e pede para sair. Deixa o Alckmin como presidente, que talvez ele consiga resolver melhor. Aliás, seria um sonho. Seria um sonho, né? Que o Lula pegasse o boné, fosse embora e deixasse o Alckmin presidente da República. Ainda sobre o tarifaço, gente, o Fernando Haddad disse hoje para que a família Bolsonaro saia do caminho, para que o governo possa negociar com o governo Trump. Pela primeira vez eu concordo com o Haddad, gente. Foi um pedido decente, porque na prática Eduardo Bolsonaro está destruindo os canais de comunicação com o governo americano. Né? O Haddad chegou a apelar para que as pessoas que apoiem Bolsonaro e sua família peçam para que a família Bolsonaro pare de atrapalhar o Brasil, que saia do caminho das negociações. Isso também é uma coisa que eu concordo. Se você é bolsonarista, se você está nas redes dos bolsonaros, se você está adora o Bolsonaro, vá lá, pede, implora para eles pararem de atrapalhar o Brasil, para eles saírem disso, para eles pararem de atacar os empregos brasileiros, a economia brasileira, que é isso que eles estão fazendo. Então, se você é bolsonarista raiz, vai falar com quem está atacando o Brasil, que são os Bolsonaro. Entra nas redes, vai lá na rede do Eduardo Bolsonaro, fala, pede. Afinal de contas, você também é sócio dessa história. Você que apoia aí o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro. Bom, comitiva de senadores, gente, que vai aos Estados Unidos. Eles querem uma linha direta com o legislativo, vão defender os setores da economia. São 8 senadores que viajam amanhã e eles terão reuniões com parlamentares democratas e republicanos, empresários, especialistas de comércio. E as agendas, gente, são secretas. Sabe por que as agendas são secretas? Todo mundo sabe que eles vão viajar, que eles vão se reunir com os senadores, mas não sabe onde, que horas, como é que vai ser, em que momento vai ser com qual senador. Por quê? Porque a comitiva está com medo que o Eduardo Bolsonaro peça para algum secretário do Donald Trump cancelar as agendas, ligar para senador e pressionar senador para cancelar as agendas com os brasileiros.
Olha que ponto a gente chegou, a ponto de uma comitiva de senadores, que tem inclusive senadores da extrema-direita, tem senadores bolsonaristas, terem que pedir para que tudo seja às escondidas, para que o Eduardo não mexa os pauzinhos para cancelar as agendas e prejudicar o Brasil mais um pouco. É o fim da picada um negócio desse, gente. Seguindo sobre o Dudu Bananinha, tem mais notícia, gente. Hoje, ele voltou a confrontar o Tarcísio publicamente. Deu uma surra de cinta no Tarcísio pelo Twitter, pelo X, o antigo Twitter. Eu não consigo desacostumar do Twitter, gente. É Twitter para mim e acabou, né? Foi logo depois de uma trégua. Agora, eles tinham brigado semana passada. Fizeram as pazes, né, por telefone, não sei o quê. Aí o Eduardo voltou hoje a criticar publicamente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o que deflagrou essa manifestação do deputado, que se declara exilado nos Estados Unidos, é um vagabundo encostado nos Estados Unidos, mas o motivo da crítica a Tarcísio foi um vídeo do deputado estadual de São Paulo, Guto Zacarias, que é do União. Esse Guto Zacarias aí é ligado ao MBL. Então já tem maus bofes aí entre Eduardo e a turma do MBL. Só que esse parlamentar é vice-líder do governo Tarcísio na Assembleia Legislativa. O que não quer dizer muita coisa também. Vice-líder é só para compor ali, quem manda mesmo é o líder. Mas tudo bem. E ele publicou no perfil dele um vídeo que chamou de vídeo proibido, né? Com a mensagem criticando todo mundo, criticando ali Bolsonaro, Lula, Alexandre de Moraes, e dizendo por que eu ataco toda essa gente, e publicou o vídeo. E aí o Eduardo Bolsonaro veio e fez as críticas a Tarcísio. E aí eu vou dizer uma coisa para você, bem feito. Tarcísio é bem feito para você largar de ser besta e ficar querendo limpar as M's, para não falar merda, mas já falei, as M's que o Eduardo Bolsonaro faz nos Estados Unidos. É bem feito para você parar de querer dar empreguinho fantasma para Eduardo Bolsonaro como secretário de São Paulo, para ele trabalhar contra o Brasil e contra São Paulo. Você não aprende, Tarcísio. Primeiro foi colocar o boné do Trump no dia do tarifaço. Teve uma dor de cabeça para limpar a caca que você fez. Né? Chama empresário, chama Gabriel Escobar, faz reunião e não sei o quê, vamos negociar e parará. Bom, consegue limpar a caca que fez. Aí faz as pazes com o Eduardo Bolsonaro. Aí aparece a genial ideia, né, de dar um emprego para Eduardo Bolsonaro ficar nos Estados Unidos vagabundeando e atacando o Brasil, como secretário de Estado de São Paulo, sendo que São Paulo é quem mais perde com as ações que Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro têm fomentado nos Estados Unidos junto ao Trump. Aí agora você toma outra lapada do Eduardo Bolsonaro. Merece. Merece. Por querer financiar vagabundo. Vagabundo não trabalha, Tarcísio. Vagabundo, como Eduardo Bolsonaro, só mama nas tetas do dinheiro público e do dinheiro de um público iludido, cego e idólatra, que sustenta os luxos nababesco desse picareta com Pix. Você sabia que Eduardo Bolsonaro e sua família moram em uma mansão nos Estados Unidos? Quem é que está pagando essa conta? Quem é que está sustentando Eduardo Bolsonaro? Ah, mas foi mandado 2 milhões de reais em Pix. Desculpa, o luxo que ele está vivendo, 2 milhões de reais não sustenta 6 meses. Quem é que está bancando Eduardo Bolsonaro no Brasil, nos Estados Unidos? A deslumbrada da mulher dele, de vez em quando publica. E ela publicou, depois apagou, um vídeo da mansão que eles estão morando. Não é coisa pouca não, gente. Aquela casinha do Dória ali, não é nada. Casa do Dória, sabe? Que fica ali nos Jardins, Rua Itália, né? 444. Pois é, a casa do Dória não é nada. A casa do Dória é um puxadinho perto da casa do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Quem é que paga o luxo, bem? Quem é que paga o luxo? Da onde vem essa grana? Quanto de dinheiro tem roubado aí? Quanto de esquema tem aí por baixo do pano? Hein, Eduardo Bolsonaro? Quantos anos foram roubando? Hein? Quantos anos papai roubou? E foi colocando, fazendo poupancinha aí, através da laranjada toda em volta. Advogados, amigos construtores, né, de grandes construtoras do Brasil. Quanto tempo? Bastante, né? Tem que investigar isso, Xandão. Pega a linha de raciocínio. A laranjada que estava em volta, os advogados que estavam em volta, aqueles que esconderam pessoas que Bolsonaro queria esconder, os grandes construtores, empreiteiros em volta de Bolsonaro. Pega essa linha que
você vai chegar aí num monstro maior do que você imagina. Mudando de assunto aqui, gente, mudando de pato para ganso. Israel condenou o Brasil por aderir à ação de genocídio da África do Sul. Uma ação que quer condenar Israel por genocídio, uma ação da África do Sul. E o Ministério das Relações Exteriores de Israel chamou essa decisão do Brasil de fracasso moral. O Brasil se voltou contra o Estado judeu e abandonou o consenso global contra o antissemitismo. Isso é imprudente e vergonhoso, disse o Ministério das Relações Exteriores. Na verdade, digo eu, mais uma estupidez do governo Lula, batendo de frente com Israel, que é menina dos olhos do governo americano num momento tão delicado para a economia brasileira, num momento tão delicado para a diplomacia brasileira. Agora eu quero falar uma coisa com você. Você que está aí dizendo, né, que muitas vezes está pensando, pelo que assiste no noticiário comum aí, que Israel é culpada por genocídio, que Israel é culpada por aquelas famílias todas passando fome em Gaza, aquelas crianças passando fome, aquelas pessoas em estado cadavérico, aquelas pessoas se matando por conta de um balde de sopa rala no meio daquela sujeira toda, daquela pobreza, daquela imundície. E você pode estar pensando, Israel é culpado por isso, porque a maior parte da imprensa faz essa indução. E eu vou dizer para vocês, Israel não é o culpado é o Hamas. E aí você me diz, mas como, Joyce? É Israel que está em guerra contra o Hamas na faixa de Gaza? É Israel que não manda alimento? É Israel que não deixa o alimento chegar? Não é verdade, isso é mentira, isso é o que o Hamas publica e que parte da imprensa republica. Quem usa aquela população como escudo humano, incluindo mulheres e crianças, que coloca a gente para morrer quando Israel faz as ações para atingir locais onde estão líderes do Hamas, onde estão munições do Hamas, eles colocam pessoas lá dentro para morrerem como escudo humano. É o Hamas que proíbe a ajuda humanitária de entrar na faixa de Gaza. Ajuda humanitária mandada, inclusive, por Israel. É o Hamas que proíbe. Agora, o Brasil se juntar à África do Sul nessa estupidez, como eu mesma acabei de dizer, é uma estupidez. É vergonhoso. É vergonhoso. Ninguém quer ver aquela guerra, ninguém quer ver aquelas pessoas passando por isso, ninguém quer ver aquela miséria toda. Só o Hamas. O Hamas quer ver aquilo. Israel quer o fim da guerra. E a guerra vai acabar quando o Hamas acabar. É assim que será. Vamos ao editorial de hoje, minha gente? Vamos lá? Quero falar sobre a política externa de Lula, o BRICS e a crise diplomática com os Estados Unidos fazem um chamado à ação. Há menos de uma semana para o início da cobrança de tarifas extras de 50% dos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, sequer vemos uma luz no fim do túnel. De um lado, Eduardo Bolsonaro e sua família de milicianos, dobrando a aposta no caos da economia brasileira e na terra arrasada. Eles querem um desastre no Brasil para forçar uma anistia ao homem que tentou dar um golpe de Estado no nosso país. Do outro lado, Lula e o governo petista, que querem apenas se aproveitar desse momento em que Bolsonaro e Trump deram a ele um presente político, àquele presidente que estava morto politicamente e que ressurgiu depois de quase enterrado. É o que nós estamos vendo. A postura do presidente Lula em relação ao BRICS e sua defesa de uma moeda alternativa ao dólar, aliada a uma política externa controversa, tem colocado o Brasil em uma posição delicada no cenário internacional. Desde sua posse em 1º de janeiro de 2023, Lula intensificou o discurso em favor da maior autonomia financeira para o bloco, composto por Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul e, desde 2024, novos membros, como o Egito, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Etiópia, Irã e Indonésia. Em 11 de julho de 2025, Lula declarou em sua entrevista à Agência Brasil: "Nós cansamos de ser subordinados ao norte. Queremos ter independência nas nossas políticas, queremos fazer comércio mais livre e as coisas estão acontecendo de forma maravilhosa." Ele defendeu transações em moedas locais sem dependência do dólar, o que gerou tensões com os Estados Unidos. Essa retórica
ganhou força na cúpula do BRICS em Kazan, na Rússia, entre 22 e 24 de outubro de 2024, onde Lula reforçou a criação de sistemas financeiros alternativos ao dólar, alinhando-se a países como Rússia e Irã. Preste atenção na cronologia dos fatos. No entanto, suas críticas públicas e ações contra Israel e o apoio implícito ao Irã, especialmente em discursos como o de 9 de maio de 2025, durante sua visita a Moscou, onde defendeu negociações de paz envolvendo Brasil e China no conflito Rússia e Ucrânia, foram interpeladas por críticos como alinhamento com nações consideradas adversas pelos Estados Unidos. Essas posições, somadas à influência do assessor especial Celso Amorim, que tem defendido uma política externa ativa e altiva, colocaram o Brasil em uma rota de colisão com Washington. A situação foi muito agravada pela atuação do Eduardo Bolsonaro, ainda deputado federal, que desde março de 2025 está nos Estados Unidos, articulando contra o Brasil com aliados do presidente Donald Trump. Ele é o padrinho do tarifaço. Eduardo Bolsonaro é o padrinho do tarifaço. Donald Trump, o pai. Em 17 de julho de 2025, o The Washington Post reportou que Eduardo trabalhou para pressionar sanções contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, acusado por bolsonaristas de perseguição política contra Jair Bolsonaro. Em 10 de maio de 2025, Eduardo publicou no X, abro aspas, seria ótimo ver Trump mandando os piores criminosos do Brasil para cumprir pena na prisão do cara mais linha dura do momento, o Bukele. Ele se refere ao megapresídio de El Salvador. Essa conduta, descrita por críticos como milicianesca, foi apontada pelo presidente Lula durante o evento no Espírito Santo como uma tentativa de envenenar o Departamento de Estado americano contra o Brasil. E foi o que aconteceu. A crise diplomática culminou em 9 de julho de 2025, quando Trump anunciou tarifas de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto, justificando-as com críticas ao STF e ao tratamento dado a Jair Bolsonaro, além do avanço do BRICS contra o dólar. Em 8 de julho de 2025, o deputado Joseildo Ramos, do PT da Bahia, criticou a medida no plenário da Câmara, atribuindo-a ao incômodo dos Estados Unidos com o BRICS, enquanto o deputado Nicolas Ferreira culpou Lula e Moraes pela deterioração das relações bilaterais. Por mais que eu tenha desprezo pelos dois, os dois estão certos nesse caso. No mesmo dia, a BBC News Brasil relatou que governistas acusaram bolsonaristas de traição por apoiar as tarifas, enquanto a oposição culpou a política externa de Lula. De novo, os dois estão certos. O tempo está se esgotando. Eduardo, a família Bolsonaro e aliados como Paulo Figueiredo, que já deixou claro que se for preciso queimar toda a floresta para pegar o bandido, referindo-se a Alexandre de Moraes, eles queimarão, ele está disposto a colocar fogo na economia brasileira para salvar a pele do bandido que será preso, Jair Bolsonaro. Ele, Eduardo Bolsonaro e a família Bolsonaro. Eles farão de tudo para prejudicar o Brasil, cada vez mais na tentativa de livrar o lombo de Bolsonaro da cadeia. Lula permanece surfando na onda. Isso foi dado de presente pelos Bolsonaro e por Trump. E o Lula não tem feito grandes esforços para resolver a questão diplomaticamente. Está apenas fazendo política interna e política no pior índice que ela pode haver. Diante desse cenário, eu proponho 3 medidas para reverter a crise. Primeira delas, uma investigação e eventual prisão por traição à pátria de Eduardo Bolsonaro. A conduta dele, que segundo o The Washington Post, no dia 17 de setembro de 2025, articulou sanções contra autoridades brasileiras, pode ser enquadrada como violação à soberania nacional. É uma clara violação. Eduardo, se colocar os pés no Brasil, pode ser preso. Em 9 de julho de 2025, o líder do PT, Lindbergh Farias, já havia entrado com pedido de cassação de Eduardo por traição nacional. A PGR abriu um inquérito em maio de 2025 para investigar essas ações. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos como investigado. A Justiça deve acelerar o processo, garantindo o devido processo legal, para coibir atuações que comprometam os interesses nacionais. Segundo ponto,
negociação diplomática com os Estados Unidos. O Brasil deve buscar com humildade, mas sem subserviência, um acordo com os Estados Unidos para mitigar as tarifas de 50%. Em 10 de julho de 2025, preste atenção à cronologia dos fatos. Lula anunciou a criação de um comitê com empresários para avaliar soluções, incluindo a diversificação comercial e recurso à Organização Mundial do Comércio. Esse comitê com empresários tem sido liderado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Uma abordagem pragmática seria enviar uma delegação de alto nível, liderada por Geraldo Alckmin, para os Estados Unidos, junto com os maiores exportadores do Brasil e os maiores compradores dos Estados Unidos, para negociar diretamente com o governo Trump, enfatizando os superávites fiscais e comerciais dos Estados Unidos com o Brasil. 410 bilhões de dólares em 15 anos. Isso segundo o governo, mas isso é óbvio, claro, tem em qualquer planilha que se busque. E buscando também isenções para produtos como café e cacau, já em discussão nos Estados Unidos. Por que é importante Alckmin junto com esses empresários? Lula não será ouvido. Trump tem repulsa de Lula. Alckmin, se for empoderado para isso, junto com o empresariado, junto com os senadores e junto com o legislativo americano, pode conseguir furar essa barreira, esse bloqueio de Donald Trump. Terceiro ponto, substituição de Celso Amorim. A influência de Celso Amorim, assessor especial de Lula, tem sido associada a uma política externa que prioriza alinhamentos ideológicos em detrimento do pragmatismo. Sua ausência em reuniões com a comitiva americana, liderada por Brian Gamble, em 5 de maio de 2025, foi notada como um sinal de frieza nas relações bilaterais. Amorim só faz besteira. A demissão de Amorim ou sua substituição por um diplomata com perfil mais conciliador, Sugiro Mauro Vieira, poderia sinalizar aos Estados Unidos uma mudança de tom e abrir um canal, mínimo que seja, de negociações. Essas medidas, se implementadas imediatamente, podem evitar que o Brasil seja relegado à condição de pária internacional. Também recuperar a estabilidade econômica e reforçar a soberania nacional diante das pressões externas e internas. A crise exige uma ação rápida e coordenada, com foco na defesa e nos interesses dos brasileiros. Hoje, nem Lula, nem Bolsonaro focam nos interesses dos brasileiros, na economia brasileira e nos empregos que precisamos preservar. É preciso uma ação imediatamente. Boa noite.